Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia tá morrendo de saudade de vocês. E hoje a nossa aula será de História do Ceará. E nós vamos dar continuidade ao que a gente já vem falando em algumas aulas sobre a escravidão, sobre os negros no Ceará, tá? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Então façam a agenda. 4/8/2020. Disciplina: História do Ceará. Conteúdo: o movimento negro no Ceará. Atividade: páginas 97, 98, 100, 102 e 103. Vocês devem estar se perguntando: nossa tia, quantas páginas? Mas não se preocupem com a quantidade de páginas. Tem página que só é uma questão, tá? Então vamos lá. A participação das mulheres no movimento abolicionista. A sobralense Maria Tomásia foi uma das mais importantes mulheres da burguesia branca que deixou uma marca na luta abolicionista cearense durante a segunda metade do século XIX. Então essa figura aí é a Maria Tomásia, que ela foi uma das mais importantes mulheres que deixou a marca na luta abolicionista no estado do Ceará durante o século XIX. Tomaram parte dos movimentos abolicionistas algumas mulheres como a senhora Francisca Clotilde, que foi a primeira professora a lecionar, a ensinar a Escola Normal de Fortaleza, que participou de forma ativa do movimento abolicionista e fez parte da Sociedade das Senhoras, juntamente libertadoras, com mais 21 senhoras. Entre elas estavam Maria Tomásia Figueira Lima, Elvira Pinho, Joana Antônio Bezerra, Serafina Pontes e outras. Maria Tomásia, em 1882, passou a presidir um grupo de mulheres cearenses em prol da causa abolicionista. Juntamente com ela, participaram mulheres com influência na sociedade e foram responsáveis pela criação da Sociedade das Senhoras Libertadoras, também conhecida como as Cearenses Libertadoras. Os escravos resistem. Ao longo dos séculos XVI e XVII, os escravos africanos lutaram para escapar da brutalidade da escravidão. Os negros reagiam de diversas formas, fugiam dos engenhos e formavam as comunidades denominadas de quilombos. Por que eles fugiam dos engenhos? Porque eles eram maltratados, eles eram castigados, açoitados, passavam fome, não tinham lugar digno para dormir. Então, eles fugiam dos engenhos e formavam essas comunidades que era para fugir. Então, essas comunidades eram chamadas de quilombos. Era uma espécie de abrigo para os escravos que fugiam. Então, uma figura aí que está mostrando um dos quilombos. Muitos foram as formas de resistência, insurreições urbanas, revoltas rurais, fugas individuais, assassinatos de feitores e proprietários, a religiosidade e as festas. Para capturar negros fugidos, os proprietários colocavam anúncios nos jornais da época. Nos quilombos, os negros viviam livres, eles construíam as suas cabanas, cultivavam a terra para o consumo próprio e realizavam festas e rituais próprios da sua cultura. Segundo os historiadores,
No Ceará existiam quilombos nas serras do Pereiro, na Serra de Baturité e na Serra de Ibiapaba. O maior e mais famoso do quilombo do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, capitania de Pernambuco, e esse quilombo ele era liderado por Zumbi. A festa do Congo também foi uma forma de resistência dos negros, tendo como ponto alto a coroação de um rei e rainha dos negros, também chamada de Congada, representava a liberdade dos negros em seu país de origem, que o país de origem deles era a África. O movimento negro no Ceará. O movimento negro surgiu da luta contra a discriminação racial e das consequências que os negros sofreram com essa discriminação, com a exclusão social e a miséria. Alguns municípios cearenses, como Monsenhor Tabosa, têm sua origem em comunidades negras. Temos também a comunidade quilombola de Conceição dos Caetanos, no município de Tururuá, 130 quilômetros de Fortaleza, que é a prova viva da presença africana aqui no Ceará. Nessa comunidade residem cerca de 230 famílias, entre quilombolas puros e outros que são frutos de casamento entre negros, brancos e pardos que sobrevivem basicamente da agricultura de subsistência. O local dispõe atualmente de água encanada, escolas de ensino fundamental, uma creche, casa de farinha e uma capela. A denominação do lugar deriva da devoção dos moradores a Nossa Senhora e ao nome do fundador, que foi o escravo Caetano José da Costa. Além da comunidade da Conceição dos Caetanos, podemos citar outras comunidades. Então vamos ver que comunidades são essas. Lagoa Alegre, que fica em Goiabeiras, em Aquiraz. Alto Alegre, em Horizonte. Base Retiro e Caetanos, em Pacajus. Água Preta, em Tururu. Bastiões, em Iracema. Queimadas, em Crateús. Souza, em Porteiros. Negros da Timbaúba, em Coreaú. Em Fortaleza, as comunidades quilombolas estão no Jardim Iracema, na Barra do Ceará, no Bom Jardim e Pirambu. Com o advento da República, os afro-brasileiros, já na condição livre, passaram a lutar pelos direitos de ter as mesmas condições de vida que tinham os brancos, com o acesso à educação. Essas conquistas começaram a se efetivar a partir da efetiva Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. O movimento negro, a partir da mobilização dos afro-brasileiros, vem conseguindo importantes vitórias, como 13 de maio, dedicado ao Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo. 20 de novembro, que é comemorado o Dia da Consciência Negra. Uma data festiva para todos os que lutam por um Brasil justo e democrático. A influência do negro na formação histórica e cultural no Brasil e no Ceará.
A formação do povo brasileiro se deriva de 3 tipos distintos: o branco europeu, o índio e o negro africano, ou seja, a população brasileira é formada pelos brancos, índios e negros. Os portugueses, que foram os primeiros brancos a pisarem nas terras da América do Sul, vieram ao Brasil para exploração. Depois de dominarem os índios, eles trouxeram os negros africanos para a mão de obra escrava. Boa parte da cultura brasileira tem como formação de elementos trazidos pelos portugueses, porém, o negro, a vasta contribuição que está sempre presente nos dias atuais, como a culinária, a música, artes, línguas, brincadeiras, crenças e etc. A população cearense também é resultado dessa miscigenação. Como exemplo dessa cultura afro-brasileira, podemos citar palavras de origem africanas como angu, banguela, cachimbo, colombo, cambada e muitos outros. Então, essas palavras, elas são de origem afro-brasileiras. Manifestações artísticas, o maracatu e a capoeira. Cultos religiosos, candomblé e umbanda. Ritmos musicais, o samba e o hip hop. Então, tanto essas manifestações artísticas, cultos religiosos, rituais musicais e a culinária, elas são de origem africanas. Outra festa que há algum tempo foi muito popular no Ceará, de origem negra e portuguesa, é a festa de Reis ou Folia de Reis. Temos hoje no Ceará as festas em homenagens a Iemanjá, a deusa dos mares, que tem como participantes pessoas do candomblé, que reúnem-se na praia no início do ano para fazer oferendas a Iemanjá. Além de toda essa contribuição do negro na nossa cultura, temos uma seleta lista de personalidades negras no Brasil e no Ceará que fortaleceram a identidade negra. Vimos que o Ceará ficou conhecido como a primeira província do Brasil a abolir a escravidão. Entretanto, o movimento abolicionista cearense pareceu mais preocupado com a libertação do que com os libertos e seus destinos na sociedade. De qualquer forma, cada época tem as suas lutas e os abolicionistas exerceram o seu papel. Então, o Ceará, ele foi a primeira capital do Brasil a libertar os seus escravos. Nós vimos na aula passada que a cidade de Redenção foi a primeira cidade do Brasil a libertar os seus escravos. Entretanto, o movimento abolicionista ele parecia ser mais preocupado com a libertação do que com os libertos. E o que ia ser feito com esses libertos, quais eram os destinos que eles iam ter dentro da sociedade. Por outro lado, o processo abolicionista cearense promoveu certa invisibilidade do negro na história do Ceará, o que tem sido desvelado por diversas pesquisas surgidas nos últimos anos, mostrando que o negro, cativo ou livre, desempenhou um papel de protagonismo, seja na luta e reconhecimento de sua liberdade, seja na afirmação de uma identidade. Hoje no Ceará, na região do Cariri, temos um grupo de mulheres negras, o Pretas Simoa, liderado por Tia Simoa.
E agora vamos praticar. Páginas 97, 98, 99, turminha, está aqui, mas vocês não precisam fazer, tá? Foi só um erro de digitação. 100, 102 e 103. Agora pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção na página 97. Primeira questão. Qual a importância das mulheres cearenses na participação do movimento abolicionista? A primeira questão é uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão colocar o que vocês acham, a sua opinião. 2. Marque a primeira localidade do Ceará a libertar os seus escravos. Redenção. 3. Em sua opinião, a sociedade aceitou bem a participação das mulheres no processo da libertação dos escravos? Por quê? A terceira questão também é uma resposta pessoal de vocês. Quarta, pesquise e escreva abaixo sobre a participação de Maria Tomásia no movimento abolicionista do Ceará. Então, a quarta questão, turminha, também é uma resposta pessoal de vocês, porque vocês iriam pesquisar, mas a tia colocou aqui o resultado da pesquisa, tá? Participou da fundação da Sociedade Cearense Libertadora, cujo objetivo era lutar pela abolição da escravatura. Página 100. Com base na letra da música Zumbi, registre quem foi Zumbi e que atividades os negros desempenhavam sob tortura e exploração pelos grandes proprietários de terra. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Os negros trabalhavam no corte da cana-de-açúcar, no cafezal, na colheita do algodão, também em serviços domésticos na Casa Grande. Página 102. Primeira questão. Que atividade sua escola, seu bairro, sua cidade ou seu país realiza no Dia Nacional da Consciência Negra? Então, a primeira questão também é uma resposta pessoal de vocês. A outra primeira questão da página 102. Leia o trecho e responda. O item A. Explique o que são comunidades quilombolas. São grupos de habitantes de comunidades negras formadas por descendentes de africanos escravizados ou que vivem na sua maioria da agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas. B. Porque elas existem até hoje. É uma forma de resistência para manter e reproduzir seu modo de vida característico em um determinado lugar. Página 103, primeira questão. Em sua opinião, a liberdade dos escravos foi um ato de bondade ou um resultado da luta dos negros por sua liberdade? Por quê? Então, a primeira questão é uma resposta pessoal de vocês, tá? 2. Após a libertação dos escravos, mudou também a condição social das comunidades negras? Explique. Na época, a coisa mudou. O negro estava liberto, mas não tinha cidadania. As elites substituíram as senzalas pela discriminação racial. Hoje, ainda lutam pelo fim do preconceito. Então, meus amores, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nas páginas que nós fizemos as atividades corrigido, como nós sempre fazíamos na nossa sala, corrigido e a data de hoje, tá?
Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.